Fala, meus amigos, tudo bem? Tá começando mais uma conversa aí com seu amigo Catatal. Que bom que a gente está aqui de novo para conversar sobre os devaneios da vida. Eu tô numa skin diferente aqui hoje, né? Com esse cabelo solto, acho que eu nunca apareci aqui. Na minha verdade, na minha vida, eu mal fico com cabelo solto. Eu tenho que melhorar isso, mas eu. Cara, vai fazer 5 anos, acho que eu já tô deixando crescer o cabelo e eu não. Tem hora que me irrita ele solto, assim. Mas enfim, não é esse o papo. A gente vai falar sobre erros, né? É algo que eu tô pensando isso bastante e mais especificamente sobre erros que a gente cometeu e que a gente se arrepende. E tem algumas coisas que mesmo com arrependimento, a gente ainda vive com isso e isso acaba às vezes deixando um peso no nosso ombro, deixa a gente assim, vira e mexe, né? Pega aquele período que tá mais bad, vem aquela coisa que você fez, sei lá, há 10 anos atrás, às vezes você já até teve um perdão de alguém que você se machucou, mas isso em você ainda fica meio que um peso, sabe? E vamos debater sobre isso. Deixa seu like. Se alguma conversa comigo já te ajudou, se você acha que esse é um tema interessante, ou também se ao longo do vídeo isso começar a fazer sentido para você, você deixa esse like, tá bom? Comenta também algum feedback, um assunto que assim você tem na sua cabeça, que você está conversando com você mesmo e você não está conseguindo refletir sobre. A gente traz para cá, né? A gente traz esse assunto e a gente conversa junto. Compartilha também com quem esse assunto desse vídeo possa ajudar. E é isso. Mas eu vou fazer nesse modo freestyle. Eu gostei de ter feito isso da outra vez, tá bom? E teve gente que me deu esse feedback também. Sabe, é muito doido isso, cara. É muito doido porque ao mesmo tempo que a gente carrega algumas coisas que assim, cara, você já tem o perdão e pode ser de diversas situações. A gente tá na vida aprendendo a viver. A gente não sabe como vive. A gente vai fazendo as coisas e a gente vai vivendo. E o erro faz parte disso, né? É muito triste quando a gente às vezes erra com alguém que a gente ama, que a gente gosta, e algumas consequências podem até deixar a gente afastado dessa pessoa, ou ainda que você conviva com essa pessoa ainda, ela fique meio com o pé atrás, ou ainda guarde alguma mágoa dessa situação. Mas eu acho que a gente precisa entender qual é o momento que a gente está agora e qual é o momento que você estava lá atrás, quando você fez essa questão, né? Se você está carregando isso, se isso está te machucando, primeiro eu acho que já tem um ponto positivo, não do que aconteceu, mas assim, tem aquela coisa, né? Você fez algo, você aprende com aquele erro, você aprendeu. Às vezes a gente é meio lesadinho e a gente erra uma vez, a gente erra, mas algumas vezes até a gente aprender. E às vezes a gente precisa passar por um baque muito difícil para a gente entender que a gente precisa mudar aquilo. E, e aí acontece e você aprende, beleza? Você aprendeu, da forma que deu, você foi lá, pediu desculpa quando você reconheceu o seu erro, você tá se colocando para ser melhor, e isso já é um ponto, se isso vier do seu coração. E eu acho que o que a gente traz dentro do nosso coração, que fica pesado e às vezes você fica, sabe, você tá num momento assim. Eu passo isso muito vindo e voltando do trabalho, né? Naqueles momentos de transporte público que você tá muito reflexivo. Você vai na janela, olhando pro nada e pensando em tudo, né? E aí você vai refletindo, aí você vai contando o poste, e aí vem alguma coisa lá de trás e você fala, mano, como que eu fiz aquilo? Como que eu, sabe? E, e assim, aquilo às vezes volta e você fica carregando esse peso. Só que eu tava numa situação assim, e aí eu também, o que eu entendi de mim também? Eu comecei a me confrontar falando assim, beleza, naquela época eu tinha as condições de pensamento que eu tenho hoje, eu tinha a visão que eu tenho hoje, o baque que eu passei não me ajudou a melhorar, e assim, não,
não acordou, não me tirou ali de uma Matrix que não fazia eu ver o que eu tava errando, naquele momento eu tinha aquela condição. E aí eu errei. E agora? Eu já não tenho mais. E eu tô lutando pra não ser mais aquele velho eu. Eu tô fazendo essa luta internamente, né? Quando chega o momento, talvez, de errar em algo que é daquilo que você já passou, você tem essa luta. E às vezes o baque que você passou é pra te segurar, pra você lembrar de tudo isso, né? Porque quando não tinha esse baque que você passou, você ficava cedendo e errava. Fazia esse erro, né? E, e agora, eu não sou mais aquela pessoa, velho. Eu não sou. Eu não sou. Da forma que pode, eu tô tentando, sei lá, pedir desculpa, ou se às vezes é algo comigo mesmo, né? Algo comigo mesmo que, sei lá, impediu uma decisão profissional. Ter procrastinado um estudo que poderia ter me ajudado a ir melhor no vestibular. Aquele dia, sei lá, eu poderia não ter bebido. Eu poderia ter, sei lá, tô lutando contra o cigarro. Eu poderia não ter fumado aquele dia. E aí, de você ter fumado, você voltou pro vício. Mas agora você já não tá também, né? Você não tá mais, você tá lutando contra esse erro. E aí você fica remoendo isso, falando, nossa, aquele dia que eu fumei, eu voltei pro vício, e se eu não tivesse, eu não estaria nisso e tal, eu não teria passado mais um mês sofrendo com isso. Mas você tava, beleza, você cedeu, e aí pode ter acontecido um baque relacionado a isso, você foi e fez um exame. Tô dando exemplos muito hipotéticos aqui que veio na minha cabeça agora. Aí você fez um exame e viu que se você continuasse, se você colocasse mais um cigarro na boca agora, você ia pegar uma doença grave, muito grave. E aí você parou, porque você ficou com medo. E aí você falou, pô, não precisava ter chegado nesse nível, não precisava. E beleza, você fez isso tá te segurando agora. E a partir de agora você é outra pessoa. Só que esse remorso, essa dor, eu acho que também não tem que ser vista só como um peso, como um fardo. Ser vista somente como uma dor, como esse fardo, na verdade, como um peso. Porque se eu tô sentindo isso, é porque eu realmente me arrependo daquilo que aconteceu, daquilo que eu fiz, daquilo que eu passei. Então eu tenho que ver, na verdade, essa situação, quando eu lembrar disso que eu fiz, claro que eu tenho que me arrepender. Eu posso, sabe, às vezes me odiar por isso, só que aí eu tenho que pensar o seguinte, a partir de agora é um novo eu, né? E a cada dia, a cada período de tempo que eu fico longe daquilo que eu fiz, aquilo ali é mais meu passado do que meu presente. E eu preciso só focar em continuar a lutar contra isso. E às vezes esse remorso, a nossa cabeça fica usando isso pra, tipo, pensar, beleza, se você já fez, você é isso. Você é o seu erro. E aí isso te ajuda a voltar para aquilo. Tá entendendo? Dá pra entender o pensamento que eu tava esses dias? E realmente eu tô trazendo aqui a conversa que eu tava tendo interna comigo. E eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais aquele erro. Na verdade, eu nunca fui o erro, né? Eu tinha condições, eu tive situações que me levaram a esse erro, e agora eu luto contra isso. E eu continuo lutando. E aí eu preciso sempre, quase que aquela coisa do AA, né? Por hoje não, por hoje não. Pra eu seguir em frente. E aí eu vou me afastando desse erro que aconteceu, e aí o meu presente e meu futuro vão sendo mais o novo do que o antigo, que cometia tal coisa, às vezes até contra mim mesmo. E se eu tenho esse arrependimento, se eu tenho essa dor, eu posso usar ela para que eu me afaste disso, e também entender que se eu realmente está doendo, é porque eu realmente não sou mais daquela forma, eu não tenho mais aquele pensamento, eu não tenho mais aquela atitude. Então também você tem que comemorar e falar, caraca, se eu tô tendo esse pensamento, se eu tá acontecendo dessa forma e eu quero cada vez mais me distanciar disso que aconteceu, é porque eu realmente não sou mais aquilo. E às vezes a gente fica pensando, quando vem esse remorso, quando vem essa dor, a gente já, nossa, eu fiz tal coisa, eu sou um lixo, eu sou não sei o quê. E você fica se martirizando, em vez de também aliviar algo para você, né? Não tô aqui para dizer que todo erro que aconteça, tudo que a gente possa ter feito na nossa vida é algo que tudo dá para passar pano, que tudo dá para ir para todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes relacionada, sei lá, ajudar em casa, se você é mais jovem, né? Sei lá, diversas áreas. Não pensei, eu ia falar algum exemplo de ajudar em casa, mas não veio.
Só que pra tudo, cara, pra tudo, é, você não é mais aquilo. Você não é mais aquilo. Então, pra que a gente vai ficar se martirizando de uma forma que trave a nossa continuidade, né? De você continuar a nadar, igual a gente falou alguns vídeos atrás, e recalcular a sua rota, trazendo os assuntos passados, e ficar só pensando naquilo que você fez, sabe? Não é que também tá apagado, que apagou da história. Não, tem coisa que não apaga, tem coisa que não vai apagar, e a gente vai ter que ver com essa consequência. Do mesmo jeito que a gente colhe as consequências boas das coisas boas que a gente faz, das coisas que a gente acabou cometendo de errado também, fica na nossa história. Mas fica fazendo parte do nosso livro, do livro da nossa vida. E, e é isso, assim, às vezes a gente ficou em condições e situações da nossa vida e outras coisas que nos levaram até aquilo. Mas a gente também não pode usar isso como desculpa, né? Como algo que a gente vai ficar usando para poder se justificar somente, né? O que precisa ser é ter atitude. E beleza, sua história, sua experiência, talvez é algo que é uma mania de família, é algo que foi porque as pessoas da sua volta que você cresceu tinham algum hábito ou tinha algum tipo de pensamento que te faziam acreditar nisso, te levaram a você ter essa trajetória de vida. E na maioria das vezes é o que acontece. A gente só percebe que talvez a gente tenha um hábito errado, ou que atitudes que a gente tenha com outra pessoa é errada, quando a gente sai dessa nossa bolha, né? A gente sai dessa bolha e você vê que é errado. E aí você percebe. E aí você fala, caraca. E aí? Você tem duas escolhas. Ou você usa isso o tempo todo pra... Ah, foi assim, né? Igual eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Síndrome de Gabriela. Mas não tem que ser assim, né? Eu posso ter nascido assim, eu cresci assim, e a partir de agora eu vi que é diferente, eu vou mudar e vou lutar contra esse velho eu, tá? Eu realmente trouxe os meus pensamentos aqui para tentar te ajudar a ver que o que você errou é possível ser perdoado, provavelmente vai ser perdoado. Você tem que buscar esse perdão se você fez isso para alguém ou para você mesmo. E se você fez isso para alguém, você também tem que se perdoar. Você tem que se perdoar e entender que você não é aquilo. Você não pode usar também isso como uma forma de alguém ter dó de você. Você não pode usar isso e também se vitimizar da situação. Não eu bato no peito, eu fiz a merda e agora eu vou seguir em frente. Seguir em frente. E as minhas atitudes a partir de agora precisam mostrar que eu sou um novo eu, né? Que eu sou um novo Catatal. Que o Catatal de agora não é o Catatal de ontem, não é o Catatal de 1 ano, 5 anos atrás, né? De 27 anos atrás. Nós nunca somos, né? Tem a música, né? A gente é uma metamorfose ambulante. E basicamente é isso. Eu só queria deixar uma mensagem, mas de uma forma como estava na minha cabeça e tentar te mostrar que você não é o seu erro, você não é feito de atitudes isoladas, tanto as ruins quanto as boas, você é o conjunto disso. E quando você se arrepende, você tem margem para você se tornar uma nova pessoa, ter uma nova atitude. Busque sempre ter um coração bom, porque pessoas boas tendem a estar com pessoas boas também. Claro que aparecem algumas pessoas outras aí que talvez se aproveitem de você, mas você acaba percebendo, né? Na maioria a gente fica com pessoas que são boas e fica nesse ciclo. Entenda que o seu erro não é para ser um fardo, um grilhão para você ficar arrastando, né? É difícil, assim. Não. Isso é para você olhar para trás e falar assim: beleza, não sou mais isso. Sigo em frente e se eu tô arrependido, se isso me dói, é um dos principais sintomas que eu sou um novo eu, tá? É isso, um papo sobre erros. Essa foi a conversa com o seu amigo Catatal. Deixa seu like, comenta. Se você não entendeu também o que eu falei aqui, por favor, comenta também. Mas é isso aí, galera.
compartilha e ativa a notificação do canal, né? E se inscreve. Se você tá assistindo e você não é inscrito, se inscreve aqui. Fechou? É isso aí. Tchau, tchau.